Como vimos, né, pelo terceiro dia consecutivo, nesta semana, o café disparou mais uma vez, atingindo níveis mais altos em 3 meses em Nova York. Esse mesmo movimento foi observado no mercado físico brasileiro. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Gil Barabach, que é analista das safras e mercado. Gil, conta pra gente aí ao que se deve, né? Se é um fator, se são alguns fatores, essa alta aí nos últimos dias do café. Boa noite, Gil. Boa noite, Petrin. Olha, tem um monte de fatores aí que explicam essa disparada do preço do café lá em Nova York. Um dos fatores é a alta do Robusta em Londres. Tem um problema de abastecimento de Robusta no mundo, puxado pelo Vietnã. Você tem uma safra menor no Vietnã, você tem problemas de fluxo na rota Ásia-Europa, você tem questão de dificuldade das trades de adquirir café robusta no Vietnã. E esse movimento do robusta em Londres, puxado pelo Vietnã, ajudou o Arábica a romper algumas linhas e voltar a trabalhar acima dos 200 centavos lá em Nova York. Que bom, né? Isso deve permanecer até quando, né? Porque a gente tem uma safra brasileira aí entrando, né? E é uma safra até considerável. Isso pode mudar o cenário ou não? Olha, a chegada da safra brasileira geralmente ela mexe com o mercado. Então, quer dizer, é mais café, é café do principal produtor e principal exportador, um terço do mercado mundial é Brasil. Então, fatalmente, a chegada da safra do Brasil ela mexe com os preços. E daí mexe com os preços de uma forma negativa, ainda mais por eles estarem esticados como estão, né? O mercado está bem valorizado e isso tudo leva a crer que a chegada de café novo do Brasil, ele tende a pesar negativamente. Então, ou seja, acomodar essa curva de uma forma negativa. Começa com o Conilon chegando aí ao longo desse mês, começo do ano que vem, e depois o Arábica um pouco mais lá para frente, de maio em diante. E a gente tem informação aqui que a Organização Internacional do Café divulgou que a exportação mundial alcançou 11 milhões de sacas em fevereiro, o quinto mês da safra 23-24, um aumento de quase 7% em relação a igual mês de 2023. Traduz para a gente, né, o que isso significa em termos de incremento, né, e as projeções do consumo internacional, né? Parece que até a China vem consumindo mais também, Gil. Petrin, a gente está no movimento, a gente tem os tradicionais consumidores que estão. É aquela ideia do copo meio cheio, meio vazio, né? Os consumidores tradicionais, e eu olhando principalmente a Europa, eles estão num processo de patinando em relação ao consumo. Está crescendo menos do que a média mundial e menos do que crescia alguns anos atrás, principalmente a Europa, né? A gente entende a situação da Europa, a guerra, a questão aí do pós-pandemia, a economia andando mais devagar, isso interfere sobre o perfil do consumo. Por outro lado, a gente olha para a Ásia, né, e olha especificamente para a China, o consumo na China vem crescendo acima da média mundial, né? Então, aí pode ser um direcionador, uma nova direção de eixo de consumo, pensando aí no médio e longo prazo. No curto prazo ainda deve continuar muito focado nos consumidores tradicionais, mas a China, com essa dinâmica de crescimento, ela aparece aí como pensando no médio e longo prazo, como um potencial bem interessante de deslocamento do consumo mundial de café, o que é bastante positivo para todo o setor.